A mamãe ursa malvada faleceu, mas não antes de tentar me processar pelos direitos dos avós. Tudo começou pouco tempo depois que a minha mãe finalmente se mudou. Minha namorada me deu um ultimato. Ou eu fazia terapia de verdade, ou ela talvez me deixasse. Ela esperou minha mãe sair para insistir que eu não podia mais enrolar. Ela disse que eu precisava superar a obsessão de me vingar da minha mãe narcisista por ter tentado arruinar minha infância. Eu finalmente concordei. No começo a terapia foi boa. Eu até fiz o terapeuta rir com algumas das minhas histórias, e ele admitiu que teria sido difícil não fazer as mesmas coisas com a minha mãe, se estivesse no meu lugar. Depois de um tempo, recebi um laudo de saúde mental praticamente limpo. As coisas deveriam ter melhorado, até que minha namorada me disse que estava grávida. Não sabemos como aconteceu. Eu usei proteção, mas uma delas rasgou, e achamos que estaria tudo bem porque ela tomava pílula. No início, entrei em pânico total, e ela se afastou de mim por um tempo por causa disso. Mas eu pedi desculpas, e me comprometi a ser um ótimo pai. Fiz questão de que ela soubesse que eu estava 100% comprometido em ser pai e marido, se ela quisesse. Tivemos um noivado bem curto, e nos casamos no cartório, já que nenhum de nós queria uma grande cerimônia. A lua de mel foi adiada por causa da gravidez e das nossas carreiras. Quando finalmente descobrimos o sexo do bebê no ultrassom, soubemos que teríamos uma menina. Eu fiquei radiante. Minha esposa também. Mas a minha mãe estava espionando as redes sociais da família, e alguns parentes postaram sobre a nossa filha que estava a caminho. De repente meu advogado recebeu um pedido dela para que eu retirasse a ordem de restrição. A carta narcisista e melosa que ela escreveu era bem constrangedora. Na época eu não pude ler a carta, pois isso violaria a ordem de restrição, então meu advogado só me deu um resumo vago. Mas depois que ela morreu, a ordem foi anulada, e eu finalmente pude ler o que ela escreveu. A carta dizia o seguinte: para meu único filho. Eu sei que tivemos nossas diferenças. Mas, pelo bem da minha futura neta, por favor, retire a ordem de restrição. Eu sinto tanta falta de ter família, e não consigo imaginar nunca fazer parte da vida do meu novo bebê. Ela ainda nem nasceu, e eu já quero segurá-la em meus braços e nunca compartilhá-la com ninguém. Eu só sei que ela será uma menina perfeita e linda, porque ela tem meus genes. Por favor, deixe-me vê-la, ela nunca vai crescer direito se eu não estiver lá para minha bebê. E se eu não puder vê-la, eu só sei que nunca vou conseguir viver. Eu sei que você fará a coisa certa. Você tem que fazer. Porque eu sou a matriarca. E você não vai me afastar. Eu já desisti da sua irmã. Ela se casou com um homem que eu nunca poderia ver como meu genro, e se recusou a ver a razão. Mas você se redimiu ao se casar com uma mulher branca linda, e me dar a neta que eu sempre quis. Eu só sei que meu bebê será perfeito. Com amor e beijos, sua mãe. Pois é, foi isso que ela escreveu. Bizarro, descontrolado, e ela se referindo à minha filha como minha bebê, como se esquecesse completamente que a criança não era dela. Meu advogado perguntou como deveríamos responder. Eu disse a ele que já sabia exatamente o que dizer, e ele transmitiu a mensagem com muito entusiasmo. Esse incidente fez meu estresse disparar de novo e basicamente arruinou meses de progresso na terapia. Minha mãe tinha uma obsessão estranha por meninas da família e odiava meninos em geral. Agora que minha esposa e eu teríamos uma filha, ela estava nos mirando com um telescópio, ou talvez um rifle de precisão. Ela nem reconhecia o próprio neto, meu sobrinho. Mas assim que descobriu que eu, o filho que ela sempre tratou como lixo, estava tendo uma filha, bem, seus instintos maternais entraram em modo turbo. Quando eu não retirei a ordem de restrição, ela começou a me ligar diretamente no trabalho, pelo telefone da empresa. Ela chorava e implorava para que eu retirasse a ordem, porque queria conhecer sua futura neta. Eu disse a ela que minha filha ainda não nascida não era neta dela. Eu já tinha renegado ela como mãe, assim como minha irmã fez, e minha filha nunca a conheceria como avó. Ela não merecia, não depois de tudo o que fez. Ela começou a gritar que eu não podia fazer isso com ela e que eu estava negando seus direitos como avó e matriarca. Eu disse que ela estava louca por se achar uma matriarca, e desliguei. Mas ela ligou de volta, 2 vezes. O que ela provavelmente não sabia é que todas as chamadas na linha da empresa são gravadas. Então, mandei as gravações e os registros para meu advogado, e pedi para ele agir. Minha mãe foi presa por violar a ordem de restrição. Dessa vez, fiquei feliz em vê-la presa, porque ela não morava mais aqui. Eu tinha segurado a onda nas outras vezes que ela violou a ordem, porque mais prisões poderiam ter atrasado sua mudança.
mas isso não era mais um problema. Ela foi presa e, de alguma forma, realmente passou um tempo na cadeia só por causa daquelas ligações. Eu esperava que ela se safasse com seu teatrinho de velhinha, mas caramba, a lei não brinca no Texas. Minha filha nasceu alguns meses depois. Ela é muito saudável e está crescendo bem. Minha esposa não quer que eu poste detalhes sobre ela, e estou respeitando isso. E para aqueles que me diziam para vender minha casa, eu ainda não vou. Esta é uma ótima casa, era a casa do meu pai, e eu não conseguiria me desfazer dela. Sem contar que me recuso a ficar mais longe da empresa que herdei dele. Quanto à minha mãe, assim que saiu da prisão, ela contratou um advogado e entrou com um processo de direitos de avós contra mim. Ela realmente alegou que eu seria um péssimo pai para uma menina, e que não poderia ser confiável sem a orientação dela. E embora nunca tenhamos tido confirmação direta, sabemos que foi ela quem ligou repetidamente para o conselho tutelar. Os conselheiros vieram nos visitar com uma atitude de quem esperava o pior, mas ficaram impressionados com a minha casa e o quartinho da minha filha, e determinaram que tudo era falso. Mesmo assim, eles apareceram de novo, após receberem mais denúncias anônimas. Investigaram, não encontraram nada, e elogiaram minha casa mais uma vez. Eles não podiam me dizer que era ela, mas eu sei que foi. Quem mais poderia ser? O conselho tutelar acabou batendo na nossa porta uma terceira vez, mas aí já estavam apenas cumprindo tabela. Fomos totalmente cooperativos, minha filha estava saudável, a casa impecável. Não havia absolutamente nada que eles pudessem considerar um problema. O caso dela pelos direitos de avós foi facilmente negado. O juiz analisou o histórico dela e disse que ela não tinha a menor chance. Não só por causa da medida protetiva que eu tinha contra ela, mas também porque ela não tinha nenhum relacionamento prévio com minha filha. Além disso, havia o fato de que ela era abertamente misândrica e racista com meu cunhado, e o registro do contrato que meu advogado a fez assinar para mantê-la longe da minha irmã, que também impedia qualquer direito de avós sobre os filhos dela. E claro, as denúncias falsas ao conselho tutelar. Tínhamos tantas evidências contra ela que qualquer juiz perceberia que ela não tinha a menor condição de ser avó. Isso deveria ter sido o fim, mas ela entrou com um recurso. Foi negado. Então, ela tentou entrar com outro recurso com base na lei do Texas, em vez da lei do meu estado. Esse também foi negado, porque minha família e eu não moramos no Texas. Qualquer advogado que ela encontrou, provavelmente estava só tirando o dinheiro dela. Então, o que ela decidiu fazer? Me ligou de novo. Desta vez, para despejar o pior tipo de veneno sobre mim. Ela parecia muito bêbada, e as coisas de que me acusava, bem, estava claro que ela havia perdido completamente o contato com a realidade. Ela me acusou de coisas horríveis que nunca aconteceram. Disse que eu a espancava o tempo todo, e que provavelmente faria o mesmo com minha esposa e filha. Disse que eu roubei dinheiro dela e da minha irmã, alegou que eu a estava perseguindo no Texas, e até me acusou de assédio sexual, algo que nem vou detalhar. Mas vamos apenas dizer que o simples pensamento das coisas que ela acreditava na própria cabeça me fez querer vomitar. Ela disse que eu era um monstro e que estava aterrorizada por mim. Se isso fosse verdade, duvido que ela teria me ligado. Fazer de mim o vilão em sua cabeça devia ser uma das únicas maneiras que ela tinha para funcionar. Mais tarde, descobrimos que ela também estava usando drogas pesadas. Pode apostar que pedi ao meu advogado para chamar a polícia do Texas novamente. Também notificamos o Serviço de Proteção ao Idoso, já que ela parecia estar em um estado perigoso para si mesma e para os outros. Mas ela não estava em casa. A polícia não tinha ideia de onde ela estava. Ela havia sumido. Fiquei preocupado que ela estivesse escondida em algum lugar próximo, nos vigiando. Conhecendo-a, ela poderia estar preparada para fazer algo insano. Então mandei minha esposa e filha para a casa dos pais dela, e minha irmã e meu cunhado foram para a casa dos pais dele por um tempo. Estávamos esperando o pior. Até que, algumas semanas depois, alguém a deixou na porta de um hospital. Ela havia sofrido uma overdose grave de uma mistura de drogas e álcool. Foi levada para tratamento de emergência, mas não havia como salvá-la. Ela já estava morta antes que pudessem fazer muito. Descobrimos que seu fígado já estava falhando, e que seu corpo estava muito magro devido ao consumo excessivo de álcool e desnutrição, o que provavelmente contribuiu para sua instabilidade mental. Como um último dane-se, o testamento dela exigia que eu, como o filho mais velho, fosse o responsável pelo funeral. Ela sabia que eu odiaria fazer isso. Mas eu fiz, só para que minha irmã não tivesse que passar por isso. E não, ela não tinha seguro de vida. Poucos parentes apareceram. Para ser mesquinho, fiz o funeral no meu quintal,
com gnomos ao redor da urna dela. Ela não tinha um túmulo preparado, e nem eu, nem minha irmã queríamos procurar um para ela. Certamente não queríamos que ela fosse enterrada perto do nosso pai. Então decidimos que a urna ficaria com minha irmã para fazer o que quisesse. O testamento, como era de se esperar, era antigo, e deixava tudo o que ela tinha para minha irmã. Isso significava que minha irmã não só herdou o dinheiro, mas também a nova casa dela no Texas. Fomos ver a casa, e era uma bela casa pré-fabricada de 2 andares. Houve um debate sobre o que fazer com ela, mas no final, minha irmã e o marido decidiram vender. Eles não queriam se mudar para tão longe. Mas não antes de enterrarem secretamente a urna dela em algum lugar da propriedade que tem vários hectares. Acho apropriado que os restos dela fiquem na antiga terra da família. E, num último ato de gloriosa mesquinharia, minha irmã colocou um pequeno gnomo de brinquedo na urna com as cinzas antes do enterro. Eu quase caí de tanto rir quando ela me contou. Com o dinheiro da venda, minha irmã e o marido compraram uma casa na nossa região. Uma vez, eles me ligaram dizendo que estavam olhando uma casa em um condomínio fechado. Eu disse que de jeito nenhum, que não era uma boa ideia. Já li histórias demais sobre condomínios na internet e os avisei para ficarem longe. Eles me ouviram e escolheram uma casa linda, onde estão muito confortáveis. Ainda sobraram algumas pendências, como dívidas de cartão de crédito e o carro dela, que foi roubado e encontrado destruído perto da fronteira com o México. Foi pro ferro velho, praticamente todos os pertences dela foram vendidos com a casa. Se tem algo que eu admitiria com relutância sobre minha mãe, é que ela tinha bom gosto para móveis. Bem, agora ela pode arrumar os móveis do inferno. Eu ainda estou em terapia, e provavelmente ficarei por um tempo. Mas meu casamento vai bem e estou feliz. Essa mulher pode ter sido podre até o fundo, mas ainda era minha mãe. E agora que ela se foi, eu só quero seguir em frente e esquecer. Acho que isso encerra tudo. Ela está morta, e não há mais necessidade de falar sobre ela. Então, finalmente, este é meu último relato sobre ela. Obrigado a todos por lerem.